Boa noite, nobres colegas vereadores. A assistência que hoje nós contamos com os nossos guardas municipais e aos nossos internautas também. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de hoje. Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Senhora Presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão, em nome de Deus. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura da pauta. Comunico aos nobres vereadores que já está sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna do pequeno expediente, do grande expediente e da ordem do dia. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, pauta da 29ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 6ª legislatura 2017-2020. Armação dos Búzios, 28 de maio de 2019, sessão às 18 horas, matérias do expediente. Ata da sessão ordinária do dia 28, de número 28/2019, ementa ata da sessão ordinária do dia 23/5/2019, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei ordinária de número 47/2019, autoria do senhor prefeito Carlos Henriques Pinto Gomes. Ementa, dispõe sobre alterar a lei 1389, de 5 de janeiro de 2018, referente ao plano plurianual para o quadriênio 2018-2019, PPA, e da outras providências. Projeto de lei ordinária de número 48/2019, de autoria do senhor prefeito Carlos Henriques Pinto Gomes. Ementa, dispõe sobre estabelecer diretrizes e metas para elaboração do orçamento referente ao exercício de 2020 e da outras providências. Projeto de lei ordinária de número 49/2019, de autoria da vereadora Gladys. Ementa, dispõe sobre revogar o artigo 8º da Lei 1461, de 26 de dezembro de 2018. Indicação de número 105/2019, de autoria do vereador Dom. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito a pavimentação e drenagem da rua Tamarineira, no bairro José Gonçalves. Indicação de número 106/2019, de autoria da vereadora Joyce. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito que instale na Praça da Mandrágora uma academia ao ar livre, no mesmo formato da academia existente no bairro de Sembraças. Indicação de número 107/2019, de autoria da vereadora Gladys. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito a reforma da creche municipal Marli Quintanilha da Silva, no bairro da Rasa. Indicação de número 108/2019, de autoria do vereador Dira Gabarito. Ementa, dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito uma operação tapa-buracos nos bairros de nossa cidade. Matérias da ordem do dia, projeto de lei complementar de número 3/2019, de autoria do senhor prefeito André Granado Nogueira da Gama. Ementa, dispõe sobre alterar a lei complementar de número 25/2010, para incluir a gratificação do plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores públicos e definir a organização e hierarquização e suas respectivas gratificações entre os níveis da Guarda Civil Municipal de Armação dos Búzios. Indicação de número 105/2019, de autoria do vereador Dom. Indicação de número 106/2019, de autoria da vereadora Joyce Costa. Indicação de número 107/2019, de autoria da vereadora Gladys. E indicação de número 108/2019, de autoria do vereador Dida Gabarito. Senhora Presidente, feita a leitura da pauta.
Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Estado do Rio de Janeiro, Gabinete do Vereador João Carlos Alves de Souza, memorando de número 17/2019, Armação dos Búzios, 28 de maio de 2019. Senhora Presidente, venho através deste informar a ausência do vereador João Carlos Alves de Souza da sessão do dia 28/5/2019, em virtude de imprevistos de última hora. Vale do ansejo para renovar os protestos de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Eric Guimarães, assessor parlamentar. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Departamento Técnico Legislativo, resumo da sessão ordinária do dia 23 de maio de 2019. Senhor Presidente, abriu a sessão ordinária às 10 horas e 20 minutos, em nome de Deus. Mesa diretora, presidente, vereador Dida Gabarito, primeiro secretário, vereador Josué Pereira, segundo secretário, vereador Miguel Pereira. Também registrada a presença dos vereadores Cacalho e Dom. Os vereadores Gladys, Joyce Costa, Niltinho de Beloca e Valmir Nobre apresentaram o memorando justificando a ausência na sessão. O senhor presidente colocou em votação a ata da sessão ordinária do dia 21/5/2019, que foi aprovada por unanimidade. Fez inscrição para uso da tribuna no pequeno expediente, vereador Miguel Pereira. Fez inscrição para uso da tribuna no grande expediente, vereador Miguel Pereira também. Com autorização do plenário, o senhor presidente passou para a ordem do dia. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada regimental e os vereadores Cacalho, Dida Gabarito, Dom Josué Pereira e Miguel Pereira registraram a presença na ordem do dia. As indicações de número 98, 102, 103 e 104 de 2019 foram aprovadas por unanimidade. Fez inscrição para uso da tribuna na ordem do dia o vereador Dom. O senhor presidente encerrou a sessão ordinária às 10 horas e 45 minutos, em nome de Deus. Senhora Presidente, feita a leitura da pauta e feita a leitura do resumo da sessão ordinária de 23 de maio de 2019 e a leitura do memorando do gabinete do vereador João Carlos Souza Alves de Souza. Coloco em votação a ata da sessão ordinária do dia 23 de maio de 2019. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Registrar a presença do vereador João Carlos. Presença registrada. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura das matérias na íntegra. Prefeitura na cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, ofício GAPRE de número 456/2019, Armação dos Búzios, 15 de maio de 2019. Senhora Presidente, passo as mãos de Vossa Excelência para indispensável apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, a mensagem de número 37/2019, respectivo projeto de lei que dispõe sobre alterar a Lei 1389, de 5 de janeiro de 2018, referente ao Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, PPA, e da outras providências. Vale-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência e os dignos pares meus protestos de elevada consideração. Atenciosamente, Carlos Henriques Pinto Gomes, prefeito em exercício. Excelentíssima senhora Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, apraz-me nessa oportunidade submeter à elevada apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, em obediência ao que preconceitua o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, e nos termos da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, o projeto de lei que dispõe sobre alterar a Lei 1389, de 5 de janeiro de 2018, referente ao Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, PPA, e da outras providências. Considerando-se esta matéria de suma importância para as funções e ações de governo, e que me leva a apresentar o vertente projeto de lei, a qual, estou certo, merecerá a cuidadosa análise de Vossas Excelências, recebendo todo o restrito apoio para sua aprovação, certo na devida atenção que esta Casa de Leis disporá sobre o citado projeto de lei. Aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Carlos Henriques Pinto Gomes, prefeito em exercício.
O prefeito do município de Armação dos Búzios, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, fica alterada a lei de número 1389, de 5 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021, parágrafo único. A alteração a que se refere o caput desse artigo são as consoantes ao anexo único desta lei, do anexo 2º, ações e metas administrativas por programa, e anexo 3, quadriênio de sínteses de ações por unidade. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios, gabinete do prefeito, Armação dos Búzios, 15 de maio de 2019, ofício GAPRE de número 453/2019. Senhora Presidente, passo às mãos de Vossa Excelência, para indispensável apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, a mensagem de número 36/2019, respectivo projeto de lei que dispõe sobre estabelecer diretrizes e metas para a elaboração do orçamento referente ao exercício 2020 e dá outras providências. Válido na oportunidade para renovar Vossa Excelência, seus dignos pares, meus protestos de elevada consideração, atenciosamente, Carlos Henriques Pinto Gomes, prefeito em exercício. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, apraz-me nessa oportunidade submeter à elevada apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, em obediência ao que preceitua o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e nos termos da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, o projeto de lei que dispõe sobre estabelecer as diretrizes e metas para a elaboração do orçamento referente ao exercício de 2020, considerando-se essa matéria de suma importância para as futuras ações de governo, o que me leva a apresentar o vertente projeto de lei, ao qual estou certo merecerá a cuidadosa análise de Vossas Excelências, recebendo de todo restrito apoio para sua aprovação. Certo da devida atenção que essa Casa de Leis disporá sobre o citado projeto de lei, aproveito o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Carlos Henriques Pinto Gomes, prefeito em exercício. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve disposições preliminares. Artigo 1º, são estabelecidas em cumprimento do disposto o artigo 165, parágrafo único da Constituição da República Federativa do Brasil, o disposto na Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, ao disposto no artigo 72 da Lei Complementar de número 13, de 22 de maio de 2006, as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2020, compreendendo: inciso 1º, as metas e as prioridades da administração pública municipal. Inciso 2º, orientações básicas para a elaboração da lei orçamentária anual. Inciso 3º, disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários. Inciso 4º, disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária municipal. Inciso 5º, equilíbrio entre as receitas e despesas. Inciso 6º, critérios e forma de limitação de empenho. Inciso 7º, normas relativas ao controle de custos e elevação de resultados dos programas financeiros de recursos do orçamento. Inciso 8º, condições e exigências para a transferência de recursos e entidades públicas e privadas. Inciso 9º, autorização para o município auxiliar o custeio das despesas atribuídas a outros entes da federação. Inciso 10º, parâmetros para elaboração da programação financeira do cronograma mensal de desembolso. Inciso 11º, definição de critérios para início de novos projetos. Inciso 12, definição de despesas consideradas irrelevantes. Inciso 13, incentivo à participação popular. Inciso 14, as disposições gerais. Seção 1 das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º, em cumprimento do disposto ao parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, as metas e prioridades para o exercício financeiro de 2020 são especificadas no anexo de metas fiscais, demonstrativo de metas e prioridades, que integra essa lei, as quais terão precedência na alocação dos recursos da Lei Orçamentária de 2020, bem como sua execução, não se constituindo, todavia, em limite de programação das despesas.
Parágrafo 1º. A execução das ações vinculadas às metas e prioridades especificadas no demonstrativo a que se refere o caput desse artigo e será condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas conforme demonstrado no anexo de metas fiscais que integra essa lei. Parágrafo 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas no caput, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas. Seção 2 das orientações básicas para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, subseção 1 das diretrizes gerais. Artigo 3º. A proposta orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita fixada da despesa, face à Constituição da República Federativa do Brasil e à Lei de Responsabilidade Fiscal, e atenderá a um processo de planejamento permanente, à descentralização racional e à participação comunitária. Artigo 4º. As categorias de programação de que trata essa lei serão identificadas por unidades orçamentárias, funções, subfunções, programas, atividades, projetos, operações específicas, categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidades de aplicação, de acordo com as codificações da Portaria MOG 42/1999, da Portaria Interministerial STN Soft de número 163/2001 e ainda a Lei do Plano Plurianual relativo ao período 2018-2020. Artigo 5º. Os orçamentos fiscal e da Seguridade Social discriminarão a despesa, no mínimo por elemento de despesa, conforme o artigo 15 da Lei Federal de número 4.320/64, inciso 6º. Os orçamentos fiscais e da Seguridade compreenderão a programação dos poderes do município, dos fundos, órgãos, autarquias e fundações. Artigo 7º. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituída de, inciso 1º, texto de lei, inciso 2º, documentos referentes nos artigos 2º e 22 da Lei Federal de número 4.320/64, inciso 3º, quadros orçamentários consolidados. Artigo 4º, anexo do orçamento fiscal e da Seguridade Social, discriminados a receita e a despesa na forma definida nesta lei. Inciso 5º, demonstrativos e documentos previstos no artigo 5º da Lei Complementar de número 101/2000, parágrafo único, acompanharão a proposta orçamentária, além dos demonstrativos exigidos pela legislação em vigor, definidos nesse caput, os seguintes demonstrativos. Inciso 1º, demonstrativo de receita corrente líquida de acordo com o inciso 4º do artigo 2º da Lei Complementar de número 101/2000. Inciso 2º, demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino e na educação básica para fins de atendimento ao disposto no artigo 212 da Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. Inciso 3º, demonstrativo dos recursos a serem aplicados pelo Fundeb, Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da educação. Inciso 4º, demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações de serviços públicos de saúde para fins de atendimento ao disposto à emenda constitucional de número 29/2000, inciso 5º, demonstrativos de despesas com o pessoal para fins de atendimento ao disposto no artigo 169 da Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei Complementar de número 101/2000, incluindo-se eventuais impactos decorrentes da realização de concurso público. Artigo 8º, o município aplicará no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos do artigo 212 da Constituição da República Federativa do Brasil, 15% na área da saúde, nos termos da emenda constitucional de número 29/2000 e 7% nos termos da emenda constitucional de número 58/2009 do Poder Legislativo. Artigo 9º, as unidades orçamentárias, quando a elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária, as determinações emanadas pelos setores competentes da área. Artigo 10. A estimativa de receita e fixação das despesas constante no projeto de lei orçamentária serão elaboradas os valores correntes do exercício 2019, projetados ao exercício a que se refere parágrafo único. O projeto de lei orçamentária atualizará a estimativa da margem de expansão das despesas, considerando os acréscimos de receita, resultados do crescimento da economia e da evolução de outras variáveis que impliquem aumento de base de cálculo, bem como as alterações na legislação tributária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal estabelecidas nessa lei. Artigo 11. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária,
os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida e das respectivas memórias de cálculo. Artigo 12. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo até 15 de agosto de 2019 sua proposta orçamentária para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. Artigo 13. Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes dos recursos, na forma a evitar o comprometimento do equilíbrio orçamentário entre a receita e a despesa. Artigo 14. Essa lei orçamentária discriminará a subunidade do Procuradoria-Geral do Município as dotações destinadas ao Programa de Precatórios Judiciais em cumprimento ao disposto do artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil. Parágrafo único. A Procuradoria-Geral do Município caminhará à Secretaria Municipal de Fazenda até 15 de julho de 2020 a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2020 é discriminada por órgão da administração direta, autarquias e fundações, especificando o tipo de causa julgado, o nome do beneficiário e o valor do precatório a ser pago. Subseção 2 das disposições relativas à dívida e endividamento público municipal, artigo 15. A administração da dívida pública municipal tem por objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal. Parágrafo 1º. Deverão ser garantidos na lei orçamentária os recursos necessários para o pagamento da dívida. Inciso 2º. O município, por meio de seus órgãos serão nominados estabelecidos pela Resolução de número 40/2001 do Senado Federal, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária em atendimento ao disposto aos incisos 6º e 9º do artigo 52 da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 16. Essa lei orçamentária para o exercício 2020, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixados com base nas operações contratadas. Parágrafo único. As despesas de que trata esse capítulo desse artigo deverão ser alocadas nos encargos gerais do município em recursos específicos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Governo e Fazenda. Artigo 17. A lei orçamentária poderá conter autorização para a contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, que ficará condicionada ao atendimento às normas estabelecidas na Lei Complementar de número 101/2000 na Resolução de número 43/2001 do Senado Federal. No artigo 18, a lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar de número 101/2000 e atendidas as exigências estabelecidas pela Resolução de número 43/2001 do Senado Federal. Subseção 3. Da definição do montante da forma de utilização da reserva de contingência. Artigo 19. A lei orçamentária conterá a reserva de contingência constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal e será equivalente a no mínimo 1% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2020, destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais. Parágrafo único. A reserva de contingência prevista no caput poderá ser realizada conforme custeio de despesas objeto de créditos adicionais abertos no último quadrimestre de 2020, mediante autorização legislativa e prévia e expressa justificativa de que não há necessidade de atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais. Seção 3 da Política de Pessoal e dos Serviços Extraordinários, subseção 1, das disposições sobre a política de pessoal e encargos sociais de artigo 20, para fins de atendimento ao disposto do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se ainda o inciso 1º do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de qualquer vantagem, aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, implantação de planos de cargos, bem assim alteração da estrutura de carreiras, bem como admissão e contratação de pessoal de qualquer título, entendidas aqui também a admissão de resultantes de recurso concurso público por lei específica e desde que observado os dispostos dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar de número 101/2000, parágrafo único, se a despesa total da despesa com pessoal seria 95% dos limites estabelecidos no artigo 19 e 20 da Lei Complementar de número 101/2000,
será observado o disposto no parágrafo único e incisos do artigo 22 da mesma lei complementar. Artigo 21. O Poder Executivo Municipal, quando ultrapassados os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, adotará as medidas previstas no parágrafo 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. O artigo 22. A lei orçamentária deverá promover créditos necessários à concessão da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, em cumprimento com o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, parágrafo único, quando da concessão de revisão de ajuste, de revisão geral de remuneração de que trata o caput do artigo, será observado o disposto ao parágrafo 6º do artigo 17 da Lei Complementar de número 101/2000, subseção 2 da previsão de contratação excepcional de horas extras, artigo 23, se durante o exercício de 2020 a despesa com o pessoal atingir o limite de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar de número 101/2000, a realização de serviços extraordinários somente poderá ocorrer quando destinado ao atendimento de relevante interesse público, que enseja situações emergenciais de risco ou prejuízo para a sociedade. Parágrafo único. Autorização para a realização de serviço extraordinário em atendimento às situações previstas no caput desse artigo, no âmbito do Poder Executivo, é de exclusiva competência do chefe do Poder Executivo Municipal e no âmbito do Poder Legislativo é de exclusiva competência do presidente da Câmara Municipal. Seção 4 das disposições sobre receita e alterações da legislação tributária do município, artigo 24. A estimativa da receita de que constará no projeto de lei orçamentária para o exercício de 2020, com vistas à expansão da base tributária e consequente aumento das receitas próprias, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, dentre os quais: artigo 25, a estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em consideração adicionalmente o impacto de alteração da legislação tributária, observando a capacidade econômica do contribuinte, no que destaca. Artigo 26, o projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefícios de natureza tributária atenderá às exigências contidas no artigo 14 da Lei Complementar de número 101/2000, subseção 5 do equilíbrio entre receita e despesa. Artigo 27. O projeto de lei orçamentária atenderá aos princípios da unidade, universalidade e anulidade, não podendo no montante de despesa fixada exercer previsão da receita estimada para o exercício, em consonância ao parágrafo 1º do artigo 1º da linha A, inciso 1º do artigo 4º da Lei Complementar de número 101/2000. Artigo 28, a elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira da administração municipal, conforme discriminado no anexo de metas fiscais constantes dessa lei. Parágrafo único. O princípio da transparência implica, além da observância do princípio constitucional de publicidade, a utilização de meios disponíveis para garantir o efeito do acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento. Artigo 29. O projeto de lei que implique em aumento de despesa será acompanhado de anexos na forma definida pelo artigo 16 e 17 da Lei Complementar de número 101/2000, artigo 30, as estratégias para buscar a manutenção do equilíbrio entre as receitas e despesas poderão ser levadas em contas. Artigo 31, projeto de lei orçamentária para 2020 conterá dispositivo para adequação da despesa e a receita em funções dos efeitos econômicos que decorram. Inciso 1º, da realização das receitas não previstas. Inciso 2º, das disposições legais a nível federal, estadual e municipal que impactem da forma desigual e as receitas e as despesas fixadas. Artigo 32, na hipótese de ocorrência de circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31 da Lei Complementar de número 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo poderão, a respectiva limitação do empenho e da movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais constantes na Lei Orçamentária de 2020, utilizando para tal fim cotas orçamentárias e financeiras.
Artigo 33. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição do sistema de controle e custos e a elevação do resultado dos programas de governo. Artigo 34. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nessa lei, a alocação de recursos dessa lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o controle de custeios e avaliação dos recursos dos programas de governo. Artigo 35. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotações a títulos de observâncias sociais e auxílios de qualquer natureza, ressalvadas as hipóteses e autorizadas mediante lei específica que estejam em conformidade com o disposto na seção 3. Artigo 36. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotações de títulos, auxílios e contribuições para entidades públicas ou privadas, ressalvadas as autorizadas mediante lei específica e desde que sejam, inciso 1º, de atendimento direto e gratuito ao público, voltadas a ações relativas ao ensino, saúde, cultura, desporto, assistência social, agropecuária e de proteção ao meio ambiente. Inciso 2º, associações ou consórcios intermunicipais constituídos exclusivamente por entes públicos legalmente constituídos e signatários de contrato de gestão com a administração pública municipal e que participe da execução de programas municipais. Artigo 37. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotações a título de contribuições para entidades privadas de fins lucrativos, ressalvadas as instituídas por lei específica do âmbito do município, que sejam destinados a programas de desenvolvimento empresarial. Artigo 37. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotação para a realização de transferência financeira de outro entre a federação, exceto para atender às situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, observadas as exigências do artigo 25 da Lei Complementar de número 101/2000, artigo 39. As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos nessa seção, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos. Artigo 40. As transferências de recursos às entidades previstas no artigo 37 a 40 desta seção deverão ser procedidas de aprovação de plano de trabalho e de celebração de convênio definido, devendo ser observadas na elaboração de tais instrumentos as exigências contidas no artigo 116 da Lei Federal de número 8.666 de 93. Artigo 42. Transferência de recursos financeiros a um órgão para outro, inclusive o Tesouro Municipal, para os órgãos da administração direta e para a Câmara Municipal, fica limitada ao valor previsto na Lei Orçamentária Anual em seus créditos adicionais. Artigo 43. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de dotações para que o município contribua para o custeio de despesas de competência de outros entes da federação, ressalvadas autorizações mediante lei específica e que sejam destinados ao atendimento das situações que envolvam claramente o interesse local. Artigo 44. O Poder Executivo estabelecerá pelo ato próprio, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2020, a programação financeira, o cronograma mensal de desembolso, bem como as metas bimestrais de arrecadação nos termos dos artigos 8º e 13 da Lei Complementar de número 101/2000, respectivamente. Artigo 45. Além da observância das metas e prioridades definidas nos termos do artigo 2º dessa lei, a Lei Orçamentária de 2020 e seus respectivos créditos adicionais, observando-se ainda o disposto no artigo 45 da Lei Complementar de número 101/2000, somente conterão os projetos novos. Artigo 46. Para fins definidos no artigo 3º do artigo 16 da Lei Complementar de número 101/2000, serão consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse os limites previstos no inciso 1º e 2º do artigo 24 da Lei Federal de número 8.666/93, para os casos de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras, respectivamente. Artigo 47. O projeto de lei orçamentária do município relativo ao exercício financeiro de 2020 deverá assegurar a transferência, elaboração e execução do orçamento conforme disposto no artigo 48 da Lei Complementar de número 2000. Artigo 48. Será assegurado ao cidadão a participação nas audiências públicas para
Inciso 1º, elaboração da proposta orçamentária de 2020 mediante regular processo de consulta. Inciso 2º, avaliação de métodos fiscais conforme definido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar de número 101/2000, ocasião em que o Poder Executivo demonstrará o comportamento das metas previstas nesta lei. Seção 19 das disposições gerais, artigo 49, a abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa nos termos da Lei Federal de número 4.320/64 da Constituição Federal. Artigo 50, a reabertura de créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição da República Federativa do Brasil, será efetivada mediante decreto do Poder Executivo, utilizando os recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal de número 4.320/64, artigo 51, o Poder Executivo poderá transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria da programação para outra, com prévia autorização legislativa nos termos do inciso 6º do artigo 167 da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 52, emendas apresentadas pelo Poder Legislativo que propõem alteração na proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo, bem como as propostas de lei relativas a créditos adicionais, a que se refere o artigo 166 da Constituição da República Federativa do Brasil, serão acompanhados de justificativa e na forma e no nível de detalhamento estabelecido para a elaboração da lei orçamentária, artigo 53. O Poder Executivo poderá promover, mediante lei específica, alterações e adequações em sua estrutura administrativa, com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder público municipal, desde que atendidos os requisitos e limites previstos constitucionais, bem como aqueles dispostos em leis complementares aplicáveis à matéria, artigo 54. O Poder Executivo poderá encaminhar a mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, enquanto não iniciada a votação na Comissão de Orçamento, no tocante às partes cuja alteração é proposta. Artigo 55. Em atendimento ao disposto ao parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 4º da Lei Complementar de número 101/2000, integram essa lei os seguintes anexos. Inciso 1º, anexo de métodos fiscais. Inciso 2º, anexo de riscos fiscais, de artigo 56. O Poder Executivo enviará a proposta orçamentária para 2020 ao Poder Legislativo no prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal para apreciação e devolução para a sanção pelo prefeito até o encerramento do período legislativo anual. Parágrafo único. O não cumprimento disposto no caput desse artigo, o Poder Legislativo só entrará em recesso após a apreciação e devolução ao Poder Executivo da proposta orçamentária para 2020, artigo 57. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete da Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, projetos de lei de número 49/2019, a Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve artigo 1º, fica revogado o artigo 8º da lei de número 1461, de 26 de dezembro de 2018. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário, justificativa. Essa lei trata de orçamento municipal, LOA e o artigo em questão e o que autoriza o Executivo a remanejar 30% do orçamento sem autorização dessa Casa. Diante da instabilidade política e jurídica que vive o município, eu estou propondo a revogação deste artigo. Esta Casa não pode ficar omissa a tudo o que está acontecendo. Temos a responsabilidade e o zelo pelo dinheiro público. Diante do exposto, rogo aos nobres pares pela aprovação da matéria, sala das sessões 27 de maio de 2019. Vereadora autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do Vereador João Carlos Alves de Souza, indicação de número 105/2019,
Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica adotar mesmo envio de expediente ao excelentíssimo prefeito, solicitando a pavimentação e drenagem da rua Tamarineira, no bairro de José Gonçalves, justificativa. A pavimentação asfáltica e a drenagem da referida rua se faz necessária, pois os moradores sofrem constantemente com a lama no período das chuvas e com a poeira no período de estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a trafegabilidade. Por outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecer melhores condições de vida para a população e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local. Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação. Sala de sessões, 27 de maio de 2019, vereador autor João Carlos Souza dos Anjos. Câmara Municipal de Amazon dos Búzios, gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, indicação de número 106/2019. A vereadora que se subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica adotar mesmo envio de expediente ao excelentíssimo prefeito, solicitando que instale na Praça da Mandrágora uma academia ao ar livre, no mesmo formato da academia existente no bairro de Sembraças. Justificativa: é importante que os moradores daquela localidade também tenham acesso a este benefício concedido hoje no bairro de Sembraças. Essa academia, além de servir de incentivo para a prática de atividade física, que é de extrema benéfica para a saúde, vai criar um ambiente propício à socialização, melhorando o relacionamento dos moradores da região. Sala de sessões, 27 de maio de 2019. Vereadora autora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Câmara Municipal de Amazon dos Búzios, gabinete vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, indicação de número 107/2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, a vereadora que subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica adotar mesmo envio de expediente ao excelentíssimo prefeito, solicitando a reforma da creche municipal Marli Quintanilha da Silva, no bairro da Rasa. Justificativa: para trazer mais segurança aos bebês e conforto aos pais que deixem seus filhos na creche para poderem trabalhar. Sala de sessões, 27 de maio de 2019. Vereadora autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Câmara Municipal de Amazon dos Búzios, gabinete do vereador Adiel da Silva Vieira, indicação de número 108/2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica adotar mesmo envio de expediente ao excelentíssimo prefeito, solicitando a necessidade de promover uma operação tapa-buracos nos bairros de nossa cidade. Justificativa: a medida faz-se necessária em razão da dificuldade de mobilidade que os motoristas e pedestres vêm enfrentando nos bairros nos últimos meses. A operação terá como objetivo corrigir os trechos danificados pela ação do tempo e das chuvas, garantindo segurança e melhor qualidade do tráfego para os moradores e a comunidade em geral. Sala das sessões, 27 de maio de 2019. Vereador autor Adiel da Silva Vieira. Senhora presidente, feita a leitura das matérias na íntegra. Feita a leitura das matérias, esse é o momento da tribuna livre para uso dos vereadores nos 5 minutos do pequeno expediente. Mas como não há vereadores inscritos, então nós vamos encaminhar aqui os projetos de lei ordinária, de número 47 e 48, encaminho para a Comissão de Finanças e Orçamento. Encaminho o projeto de lei ordinária de número 49 para a Comissão de Constituição e Justiça. Convido para uso agora do grande expediente a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, tempo regimental de 15 minutos. Bom, boa noite para aqueles que não me conhecem. Sou a vereadora Gladys. Eu gostaria de dizer uma boa noite a todos os guardas municipais que estão aqui, né, a todo o pessoal da assistência. Bom, eu já falei que eu preciso de oftalmologista, mas, por incrível que pareça, eu ainda não tive tempo, né? Hoje eu acordei 3 da manhã, cheguei agora há pouco do Rio de Janeiro, e aqui estou, né? Porque eu não gosto de faltar à sessão, né? Então, eu queria fazer vários elogios, né, do meu tempo de guarda. Aí fala, seu tempo, não. Quando eu tinha assim, meus
20 e poucos anos, o guarda passava ali cantando, e as mulheradas casadas, né, olhando assim de lado, com muito respeito. Mas deixa a brincadeira à parte, mas estamos muito felizes, né, por estar aqui e poder somar, né, com mais uma vitória de vocês. Admiro essa união que vocês têm, para mim deveria ter em todos os setores, tanto na enfermagem, quanto nos professores, enfim, toda a classe, né? Na Câmara não vai ter, não, né? Na Câmara, só Jesus. Bom, minha presidente, eu hoje estou aqui para dizer que nós não devemos hoje ter bandeiras partidárias. Hoje, o que nós temos que fazer é proteger os direitos dos cidadãos buzianos. Né? E a gente tem ali um cidadão buziano, né? Que é o senhor Geninho, que foi presidente da cooperativa. Essa guerra política que está hoje dentro da prefeitura, ela está afetando cada vez mais a já arrasada cidade de Armação dos Búzios. Se estava ruim, agora está pior. Porque ninguém tem segunda para trabalhar nesse entra e sai. A briga agora está clara, e é só pelo poder e ego de vaidade. Eu vou dizer esse entra e sai. Né? Uma pessoa estava conversando com um funcionário, não vou dizer nome que fica chato, lá da guarda, e ele falou bem assim, olha, eu venho trabalhar segunda, abro a sala, daqui a pouco chega o Oliveira, pede a chave. Então, não sei se vale a minha multa ou a multa de Oliveira. Então, é assim que está a cidade. E tem mais, ninguém quer ajudar o prefeito interino porque está com medo do André voltar, porque ele vai voltar. Disso eu tenho certeza absoluta, né? E está com medo de ficar do lado de cá e, na hora que o André chegar, varrer aquele que está do lado de lá. Bom, o que a gente está vendo hoje é uma grande guerra de vaidade, não é pela cidade. O prefeito não entrou, não reuniu a Secretaria de Ordem Pública, a Secretaria de Serviços Públicos, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde, para ver o que está de errado, para consertar tudo. A primeira coisa que o prefeito interino fez foi ver a verba remanescente, que eu só estou esperando ele pagar, porque aí eu vou entrar também na justiça. Porque na mesa dele, quando o André Granado, o rato pequenininho, porque a gente tem um rato de olho azul pequeno e um rato barrigudo, que é o Henrique. Então, haja queijo para roubar na prefeitura para alimentar o rato. É muito queijo, porque é ganancioso. Aí, moral da história, quando chegaram na mesa, teve um colega meu lá, né, que a gente não se fala, porque se falar ele perde o emprego, ele falou, Gládia, a verba remanescente de Robinho é 45 mil. Falei, mas por que 45 mil? Ah, porque ele nunca tirou férias. Gente, pelo amor de Deus, se você disser aqui que Geraldinho nunca tirou férias, eu não vou afirmar, mas disseram que é para os Estados Unidos, Dubai, Argentina, Estados Unidos. Eles vão ficar 15 dias lá. E os funcionários pequenos que seguram aí o pepino. Aí vai dizer, aí entra na prefeitura e já vai ver a verba remanescente, presidente, que dá quase R$1 milhão. Enquanto ali na Sembraça, a dona Zezé não tem como sair de casa, porque está alagada. Na Bahia Formosa, a fazendinha, só de bota. Quem não tiver bota não passa. Um carro que é para fazer 5 minutos, eu fiz em 1 hora. Bom, o Poder Legislativo, senhora presidente, não pode assistir tudo isso e ficar de braços calados. São 3 poderes e nós temos a força. Nós não somos He-Man, mas nós temos a força. Né? E temos que ter o dever de fiscalizar e zelar pelo dinheiro público. Não sabemos quando o judiciário vai bater um martelo definitivo. Porque o Henrique, ele não é prefeito. Ele é prefeito interino. Ele não é prefeito definitivo. Então, nobres pares, uma forma desta casa se manifestar é tendo o controle do orçamento. Eu sei, senhora presidente, que a senhora encaminhou
mas aqui a senhora tem um poder. A senhora tem a caneta e a senhora é a presidente, né? Então, eu não quero aqui engessar a máquina. O que eu quero aqui é deixar que o pouco do dinheiro que nós temos para a saúde, para a educação, vá para a negociata para eleger o cara em 2020. Porque numa tarrafada só, ele já trouxe todo o pessoal do Alexandre. Numa outra tarrafada, ele já pegou todo o pessoal no vereador aqui de oposição. Isso está de tarrafa. Tarrafa. Então, ao invés de secar a máquina, para a gente botar a nossa cidade no trilho, que está uma bagunça, o desemprego total, comércio fechando, os empresários falindo, não tem emprego. Ontem estava um desastre dentro do hospital. Hoje eu estava no Rio e pedi para Dudu ir para lá para ver se dava um jeito. Dudu vai lá, liga para o secretário, faz alguma coisa. O hospital estava botando gente pelo ladrão. Bom, então, como eu disse para a senhora presidente, a senhora já encaminhou. Eu não quero aqui engessar a máquina. Eu não quero compactuar com essas vaidades políticas. Não foi para isso que eu fui eleita. Tá certo? Então, vamos recolher as bandeiras partidárias e proteger os nossos empresários, comerciantes, nossos servidores públicos, nossos moradores buzianos, nosso povo buziano. E eu sei que o orçamento foi votado, certo? Hoje o prefeito tem 30%. Então, eu suplico a senhora que, junto com a comissão, tire o que foi encaminhado. E eu sei que eu era para ter chegado 2 horas antes para pedir as assinaturas, mas eu estava no Rio de Janeiro também lutando pela minha cidade. Eu estou brigando pelo NUAM e pelo mamógrafo na Policlínica. Então, eu peço à senhora que retire daí e a gente vote agora em regime de urgência, dando 0% para o prefeito Henrique Gomes. Que se ele quiser uma caneta, ele tem que pedir na Câmara. Porque aí sim, o povo da rua, o povo morador, o empresário e o comerciante vai saber que quem está administrando a cidade somos todos nós, é o povo. Porque na hora que ele mandar aqui, ó, um negócio errado, nós não vamos votar. Então, eu estou pedindo para a senhora, se a senhora pode, eu sei que pelo regimento interno não pode, mas a senhora é a presidente. E se eu sou presidente dessa casa para salvar o município, eu coloco até meu cargo à disposição. Se for para salvar o município, como eu cheguei hoje na casa, o vereador Nobre, o vereador Josué falou assim, o prefeito André entrou contra a senhora. Vamos conversar. Negócio de lei de ética, né? De ética. Falei, pode entrar e pode caçar meu mandato se eu estiver errado. Pode entrar comigo com tantos processos que quiser. Estou nem aí. Entrei para a Câmara para lutar pelo direito do povo buziano. E a gente não pode deixar a caneta na mão de um bandido. Porque o Henrique Gomes, ele perdeu o mandato de vereador, ele perdeu o mandato de presidente por formação de quadrilha e fraude em licitação. Tanto ele, quanto o Mirinho, quanto várias pessoas estão para ser presos a qualquer momento. E nós não vamos deixar que ele use o dinheiro da prefeitura para pagar os salários altíssimos dos advogados para manter ele no poder e encher a Câmara, a prefeitura de cabos eleitorais para poder ganhar as eleições. Que ganhar a eleição ele não ganha, que o povo não é bobo. Porque o povo da Rasa sabe que lá atrás ele chamou a Rasa de galinheiro. Então eu estou aqui pedindo a vocês. Aqui nós temos o presidente, o senhor Nobre, Valmir Nobre, da comissão. Nós temos um membro aqui, que é o senhor Niltinho. A Câmara tem um poder agora, né, de voltar com a matéria, votar em regime de urgência e dar 0 para o prefeito Henrique Gomes. E é isso que eu peço, senhora presidente. A senhora é sensata, a senhora é buziana, tá certo? A senhora foi eleita presidente.
assim como o juiz passou no concurso, assim como o André foi eleito com voto, né? A senhora tem poder agora de trazer de volta a matéria, botar em regime de urgência e tirar do Henrique Gomes o direito da caneta e quem que decidir é a Câmara. Meu muito obrigada. Só para esclarecer, vereadora, e aos vereadores e assistência, o projeto de lei que a vereadora apresenta é com relação ao orçamento. E é para tirar os 30% que foi concedido em dezembro, quando nós votamos a LOA, a Lei Orçamentária. Regimentalmente, é verdade, nós temos regimentalmente que protocolar requerimento de urgência com pelo menos 2 horas antes da sessão. Então, a gente não pode quebrar regimentalmente isso, porque é uma regra regimental e é uma das coisas que eu prometi quando cheguei a essa cadeira, cumprir o regimento, porque o regimento da casa estava rasgado. Então, a gente vai cumprir o regimento. E a outra coisa é que lei orçamentária, ela é prerrogativa do Executivo. Então, se o Executivo mandar para cá essa LOA, a LOA, aí a gente pode propor emenda, caso contrário, não. Eu já estive me certificando. Mas, como a gente tem que pautar, é prerrogativa dos vereadores protocolar matéria, a matéria foi pautada. Mas, se tratando de LOA, de lei orçamentária, precisaria vir do Executivo, é prerrogativa do Executivo, e aí sim a gente propor a emenda aqui. Mas vai para a comissão fazer a análise. Senhora presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Senhora presidente, eu gostaria também já que houve essa explanação toda sobre o tema, a dúvida também é o seguinte, e o que já foi remanejado? Você vai cancelar 30% do remanejamento. E o que já foi remanejado dentro desse valor? Como ficaria isso? Além de outras questões constitucionais ou não, gostaria também que todos os colegas se atessem a essa questão. Quanto por cento já foi remanejado dentro dos 30%? E agora a gente querer ou propor um cancelamento, eu acho que a gente ia criar aí um embaraço muito maior do que a gente já tem hoje na cidade. É só o que eu trago de opinião para esse momento, para a gente pensar, trazer essa questão com bastante tranquilidade e seguridade, para a gente acabar não incorrendo em um crime, talvez. Só o que eu tenho que falar. Obrigado, senhora presidente. Questão de ordem, senhora presidente. Eu sei que eu já falei. Questão de ordem. Estamos revogando somente um artigo da lei orçamentária. E hoje nós não temos prefeito na cidade. Nós temos um vai e vem. Hoje, quem consegue fazer alguma coisa são os concursados. Os cargos comissionados, está um com medo de ser mandado embora, o outro faz, o outro não faz. Então, eu acho que a Câmara tem que tomar uma medida em relação a essa bagunça que se tornou a nossa cidade. E que só quem tem esse poder hoje é a senhora. Questão de ordem, senhora presidente. Bom, eu vou conceder essa questão de ordem, depois a gente tem aí a inscrição do grande expediente dos 15 minutos para cada vereador poder dar também o seu, se posicionar no seu entendimento. Então, é a última questão de ordem. Senhora presidente, aproveitando, já que eu estou inscrito, eu vou deixar para fazer o uso da palavra no momento da minha inscrição. Obrigado, senhora presidente. Passamos nesse momento, então, o vereador João Carlos Souza dos Anjos, seu tempo regimental de 15 minutos. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência presente, internautas, meu cordial boa noite. Queria aqui registrar a presença dos nossos companheiros da Guarda Municipal, está nos honrando hoje na assistência. Sejam muito bem-vindos a esta casa. E na pessoa do presidente Sodré, cumprimento a todos vocês. Registrar aqui também a presença do nosso companheiro Genino Tardelli, sempre presente nas sessões, participando. Nosso amigo Elias Federal, Marcelo Bolinho, Luiz Gomes, jornalista. Todos muito bem-vindos. Senhora presidente, temos aqui uma matéria muito importante que visa aqui regulamentar a questão dos cargos de chefia da Guarda Municipal. Haja vista que este projeto
iniciou no ano de 2017, quando estávamos ainda à frente, respondendo pela pasta da Secretaria de Segurança, junto com o Sodré, com o Guimarães, com o pessoal da Associação da Guarda Municipal. E demorou bastante tempo, né, Sodré, para que viesse aqui a plenário. Vossas Excelências, com certeza, têm colaborado muito para o andamento desse projeto aqui nesta casa. E chama atenção aqui, conversando com o Sodré, algumas coisas aqui que são importantes neste projeto. Isso aí resolve de vez uma questão, um problema que era da administração pública. Por exemplo, um subinspetor para ir inspetor, ele levaria 8 anos. Então, aqui está diminuindo o interstício do tempo, que passa de 8 para 5 anos. Né? Isso é muito importante para a promoção do GM. E a gente vendo a importância hoje de regulamentar este cargo aqui, que todos Vossas Excelências têm aqui na pauta, na íntegra da pauta, os cargos, a nomenclatura dos cargos e a remuneração, a gratificação desses cargos. E a gente vê, senhora presidente, a importância que a Guarda Municipal tem na nossa cidade. Acho que todos vocês sabem que não sou de fazer média, mas sou de honrar quem merece honra. Esses dias, poucos tempos atrás, eu fiz um discurso nessa tribuna, pedindo, reivindicando, ou até sonhando, se nós não tivéssemos, durante uns 4 ou 5 dias, os guardas municipais na rua, nas ruas de Búzios. Como seria o trânsito, como seria os prédios públicos. Agora fiquei sabendo que colocaram câmeras nos prédios públicos, isso alguns guardas, depois o Sodré pode falar melhor, informar se procede, que estavam dentro dessas escolas, dos prédios públicos, vão ir para as ruas, para dar mais, vai ter um aumento do contingente, do efetivo nas ruas, no trânsito, isso é muito importante. Mas a função da Guarda Municipal é muito importante mesmo na nossa cidade. A gente quando eu estava à frente da secretaria, tive o prazer de trabalhar também com o pessoal da ouvidoria, da corregedoria. Pelo menos no momento que eu estive secretário, vi como os companheiros que estavam à frente à ouvidoria, à coordenadoria, eram imparciais. Creio e quero que continue assim, que tive o prazer de trabalhar com alguns deles, a maioria deles. Então, a Guarda Municipal hoje, isso aqui é uma matéria que vai ser votada na próxima terça-feira, me corrige, presidente, vai ser votada na próxima terça-feira, vai ser encaminhada, primeira votação hoje aqui, e com certeza Vossas Excelências vai votar por unanimidade, porque é um projeto de grande relevância e muito importante para a cidade de Búzios. Parabenizo aqui esta casa, parabenizo a GM por esta conquista, e queria deixar aqui, senhora presidente, mais uma vez falando a respeito da situação da cidade de Búzios. A vereadora Gladys colocou muito bem aqui que nós temos que deixar a bandeira partidária. É o momento de unirmos forças. A cidade passa por esse tsunami. Tsunami é a palavra que a gente vai falar. No qual a gente vê que o que menos está sendo importante nesse momento, que eu não vou nem usar a palavra para não quebrar o decoro aqui, é a preocupação com o próximo, com o ser humano, com o munícipe. Ora, temos a eleição. Todos nós que estamos compondo essa Casa Legislativa, fomos eleitos pelo sufrágio popular, pelo voto popular. Como prefeito também foi. Só que nós não podemos também passar a mão na cabeça de várias questões jurídicas que estão acontecendo hoje. Coisas que vinham lá de trás, que hoje está aí na pauta, nos tribunais de justiça do Estado, nas cortes do Estado. E o que a gente pede, a única coisa, independente de bandeira partidária, independente se fica o Henrique ou se é o André, o que nós queremos é só uma solução do judiciário do nosso país. Não podemos ficar à mercê da sorte.
Hoje tem um prefeito, amanhã não tem. Hoje eu recebi a ligação do deputado no Rio, e ele perguntou, o deputado Valnei, ex-deputado, para mim é meu eterno deputado, ele perguntou, Dom, quem é o prefeito hoje aí? Oficialmente, interinamente, é o Henrique. Nada contra a pessoa do Henrique e nada contra a pessoa do André. A única coisa que eu falei a semana passada, tenho discutido, tenho ouvido as pessoas, é que a população não pode pagar essa conta. Não pode pagar. O que o povo tem, se vai numa policlínica ou num hospital, eu acho que acredito que isso é mentira, mas tantas pessoas falaram para mim que chegavam, o que a vereadora falou, se atender e se for trabalhar, quando eu voltar, está exonerado. Que isso? E o pior de tudo, vereadora, o que a gente sabe, que todas as pessoas precisam de trabalhar. Um dia você está nomeado, dorme nomeado, acorda exonerado. Porque é a guerra de poder, a guerra de vaidade, a guerra do ódio, do rancor. Ah, você foi lá não sei aonde comemorar com fulano de tal. Por isso o cara vai ser mandado embora. A gente tem visto que pessoas têm saído, pessoas extremamente competentes para estar na função, mas que não está dentro do contexto do político. Então, as pessoas hoje não estão olhando cidade. As pessoas estão olhando o revanchismo. Botou a cara, vai apanhar. E é chato também, é chato nós vermos isso, porque tem pessoas que se limitam e se prestam a esse ridículo, eu sei que precisam do trabalho, de não falar com você. Ó, se estiver conversando com o Dom lá, a chapa vai esquentar, vai perder o emprego. E é verdade mesmo. Eu ouvi isso de algumas pessoas. Triste, chateado. Estava conversando com o vereador Miguel aqui. Talvez nós entramos aqui, uma coisa que queríamos tanto era representar a nossa cidade, entramos no pior momento da história do Brasil. Infelizmente, vossas excelências têm que ter esse discernimento. Entramos, está tudo... Vocês veem aí o que tem acontecido com o Bolsonaro, está tentando fazer alguma coisa, tentando emplacar essa reforma da Previdência, que se não emplacar, daqui a alguns anos vai virar a segunda Venezuela. E as pessoas estão lá, estão batendo, estão denegrindo, pegando coisas do arco da velha, mas sabemos que isso faz parte do jogo político. Faz parte do jogo político. E a gente não pode, senhoras e senhores vereadores, como a vereadora falou, cruzar os braços, ficar inerte a tudo isso que tem acontecido na cidade. Eu vou continuar falando, independente de quem fique no cargo, se é Henrique ou André, tenho certeza absoluta que eu vou continuar fazendo o meu trabalho, vou continuar tendo lado, política é lado. É você estar de um lado ou do outro. Tem um amigo meu que fala que quem fica em cima do muro costuma levar chumbo dos dois lados. É lado, é só você se posicionar. Minha bandeira é essa. Minha bandeira é Búzios. Tenho certeza que vossas excelências também, a bandeira de vossas excelências é Búzios. Mas vamos unir forças. Vamos estar juntos. Não podemos nos calar diante de tudo que tem acontecido. Cidade continua. Vai passar Henrique, vai passar vereador Niltinho, Dom, Gladys. Essa casa vai passar. A cidade continua. O que nós temos que acabar é com a raiva, é com o rancor, é com a mágoa, perseguição, principalmente perseguição. Se você está de um lado, você vai ser perseguido. Tá igual na época de Paulo, quando perseguia os cristãos, na época de Jesus. Que ridículo. Nunca pensei que a nossa cidade fosse virar mídia nacional por um imbróglio jurídico, de justiça e de alguns, não vou generalizar, a ânsia pelo poder. A ânsia para dizer que manda. A ânsia
para fazer não sei o quê. Independente de quem fique. O meu posicionamento vai continuar do mesmo jeito. Quem acompanha esta casa, tem muita falácia. Falar como Miguel fala, vereador Miguel, até papagaio fala. Fazer é outra coisa. Quem acompanha o nosso trabalho aqui sabe tudo que a gente votou, a favor e contra. É só olhar. Está registrado nos anais da casa. Está no YouTube. Então, a minha convicção de votar as matérias nessa casa, a minha convicção de tentar ajudar a minha cidade, foi para isso que me elegi, e vossas excelências também, só que não podemos cruzar os braços para tudo que tem acontecido na cidade. Quem vai ficar? Não sei. Dizem que o prefeito que foi afastado volta dia 30. Vocês vão ver se não vai continuar a mesma coisa, de perseguir A, B ou C. Aí o outro entra, exonera. O outro sai, exonera e bota o deles para dentro. Ridículo. Ridículo. Vou continuar falando, entendam como quiser entender, ambos, um que está afastado e o que está em exercício. O meu posicionamento vai ser esse, independente de bandeira partidária, a gente tem que pensar na cidade de Búzios. Não é um discurso demagogo, não é um discurso hipócrita. Sou nascido e criado nessa cidade e tenho certeza que já dei contribuições relevantes a essa cidade. Portanto, me coloco aqui à disposição de vossas excelências, se quiserem fazer qualquer coisa para a gente se manifestar nessa questão, eu estou aqui para ajudar a cidade de Búzios e honrar o voto de confiança que eu tive da população. Muito obrigado. Convido o vice-presidente Dida para que assuma a presidência, para que eu também possa fazer uso do grande expediente. Convido a vereadora Joyce Costa ao uso da tribuna e o seu tempo regimental é de 15 minutos. Obrigada, senhor presidente. Vereadores, assistência conosco nessa noite. A gente não poderia deixar de falar, né, do projeto de lei complementar da Guarda. E eu costumo dizer que eu participei, vereador Miguel, de projetos importantes que nós votamos aqui. Um deles foi a Lei Complementar 25, de 2010, com relação ao plano de cargos e carreiras da Guarda, que foi conversado na Procuradoria do município, trazido a essa casa e que nós participamos desse projeto, né? Foi uma conquista da Associação dos Guardas Municipais que, conjuntamente, uníssonos, conseguiram fazer com que esse plano da categoria viesse para a Câmara. Então, nós temos, dentro de todos os servidores, e, quiçá, vereador presidente, nós tivéssemos o plano de carreiras também de cargos de todos os servidores do município, da saúde, de todos os outros que compõem o setor administrativo. Isso seria um sonho e é uma luta do Sindicato dos Servidores, o Serve Búzios, que está há muitos anos, vereadores, nessa luta, solicitando a criação do plano de cargos e carreiras dos servidores, que, aliás, isso está na Justiça também. Então, é uma questão que talvez possa chegar aqui ou chegar com uma determinação judicial muito em breve. Então, eu parabenizo essa unidade da associação de todos os guardas, porque nós votamos isso em 2010. E agora vem essa modificação adequando a Lei 13.022 de 2014. Eu quero parabenizar a Comissão de Constituição e Justiça, porque foi recebido nessa casa, através da comissão, uma minuta de uma proposta de emendas modificativas da associação. Eu acredito que 99,9% dessas emendas propostas pela associação, elas foram acatadas. Então, eu quero parabenizar pelo diálogo, pelo trabalho, porque o trabalho de comissão é isso, é ouvir as categorias, é levar junto aos vereadores, é discussão de matéria,
para chegar a um consenso, para chegar a um determinador comum. E está aí, dentro dessa reorganização, essa hierarquização, a gratificação que está sendo proposta no projeto de lei para a gente votar. E, a partir de alguns projetos que nós votamos aqui, que são leis agora, eu acho muito interessante que a gente realmente discuta e tenha ciência daquilo que a gente está votando, porque hoje nós somos cobrados, e Vossas Excelências sabem disso, de alguns projetos, como de produtividade, dos fiscais, que não saiu daqui, que veio de lá. Tanto a produtividade dos fiscais fazendários quanto dos outros fiscais saiu de lá e veio para cá pronto. Então, a responsabilidade nossa é muito grande em saber que algo que foi discutido lá veio para cá, mas em consonância com as entidades que são de direito e que são pertinentes ao assunto, à temática envolvida. Então, acho que, mais do que nunca, os vereadores estão preocupados com isso, em saber que a gente está votando justo, que a gente está votando certo daquilo que foi discutido na Procuradoria da Prefeitura e trago para essa casa. Então, parabéns à categoria. Voto hoje em primeiro turno, porque é um projeto de lei complementar. Então, eu voto hoje em primeiro turno, crendo e acreditando no trabalho da comissão, parabenizando, inclusive, junto com a Associação dos Guardas. E, como é de primeiro turno, e primeiro turno tem que ter um intervalo de 48 horas, na quinta-feira não daria, não se completa as 48 horas. Por isso, ela volta, a matéria volta na quinta, para a gente terminar a votação, na terça, obrigada, vereador, para a gente terminar a votação e o projeto ser aprovado. Então, definitivamente, parabéns à categoria e vamos aguardar. Tem um outro projeto que fala sobre a questão do fardamento da Guarda Municipal. Esse projeto também está na casa, já foi. Então, a gente já tem essa vitória também alcançada. Bom, de tudo o que foi dito aqui, dessas questões jurídicas, né, que nós viemos atravessando no município, é muito bom também esclarecer, vereadores, que a Câmara foi muito cobrada, porque houve uma decisão do desembargador e que disse o seguinte: notifique-se a Câmara, né, intime-se a Câmara, para que, se ela quiser, ela também tome parte, né, com relação ao processo. A Câmara não foi notificada ainda, a Câmara não foi intimada ainda, e a Câmara ela não é ré nesse processo. Infelizmente, a gente atravessa esse imbróglio jurídico. Os vereadores colocaram aqui muito bem, porque hoje a gente fica com esse impasse na cidade. O prefeito em exercício interino é o Henrique Gomes, mas a gente entende e esclarece que somos os poderes constituídos, e eu quero aqui salientar e chamar aos vereadores a atenção porque nós, como terceiro, como um poder, estamos iguais com relação ao Legislativo, Executivo e Judiciário. E que nós temos aqui o dever de observar e saber que chamar a responsabilidade do Judiciário também com relação às questões que tangem a segurança, que tangem da legalidade dentro do município, que tangem ao operacional, aquilo que os munícipes esperam pela continuidade dos serviços. Eu acho isso, e chamo a atenção para o jurídico, para essa responsabilidade, porque é algo fundamental. A gente não pode ter aqui uma insegurança na questão da continuação de atendimento aos nossos munícipes na cidade. Nós aqui teremos, e eu quero convidar os vereadores para uma reunião institucional amanhã, porque já se passaram 15 dias e não houve ainda nenhuma conversa institucional, Poder Executivo e Poder Legislativo. Convidei o prefeito Henrique Gomes para que viesse essa Câmara, para que venha a essa casa amanhã, e ele aceitou esse convite para estar aqui às 4 horas da tarde. E nós conversarmos institucionalmente. E eu conclamo os vereadores para que nós façamos a pauta também, uma pauta positiva, que nós saiamos daqui e conversemos sobre essa pauta importante,
Porque uma das coisas que trouxe uma certa insegurança, vereadores, é quando um decreto foi expedido pelo prefeito, em exercício, suspendendo todos os contratos, todas as prestações de serviços. E a gente sabe que nós temos, por exemplo, prestação de serviços de convênio para atendimento na área da saúde. Então, eu já soube de prestadores de serviço que não quiseram fazer porque ficaram em dúvida. Quem é o prefeito hoje? Se eu faço o atendimento, por exemplo, de uma UTI, hoje, quem vai me pagar amanhã? Então, eu acho que isso é seríssimo. Isso é questão realmente de segurança, não só para nós, mas para toda a população. Com relação principalmente à saúde, com relação à educação, essa questão de vai e vem do funcionalismo público, vereadores, porque a gente não pode hoje ter um grupo que entende, que sabe quem são os prestadores credenciados. Eu estou falando aqui só da ordem da saúde, mas nós temos outros tipos de serviços, como lixo, como coleta. Então, a gente precisa entender esse processo e saber com o prefeito quais são ou os que estão suspensos, com os contratos suspensos, ou se eles vão passar a vigorar a partir de quando. Eles estão cortados, quais são os que estão cortados? Então, isso é uma segurança jurídica que precisa ter para o prestador, é uma segurança para o morador também. Eu falo isso porque é muito ruim quando, por exemplo, tem um paciente com algum atendimento, com algum serviço em atendimento, por determinado secretário, isso é interrompido. Eu dou o exemplo de uma senhora com câncer. Essa senhora estava aguardando uma intermediação da Secretaria de Saúde, porque ela está regulada pelo Oncossol, e o exame que ela precisa fazer é no INCA, porque o Oncossol atende SUS. E o Oncossol remete ao INCA para fazer um exame. E essa intermediação foi interrompida. E ela não pode esperar, porque a doença é agressiva, a doença, ela, infelizmente, né, faz com que uma pessoa vá a óbito muito rápido. Quando descobre a doença, já foi. Então, eu só estou colocando como exemplo, porque essa senhora está lá. Ela está lá aguardando o desfecho. E assim como ela, tem outras pessoas. Assim como ela, tem a associação aqui que cuida das pessoas portadoras de câncer, que é a Abrace, que também tem outros pacientes indo à associação para saber qual vai ser o meu desfecho. Então, eu quero chamar a atenção para os vereadores. Ah, mas a Câmara vai intervir nesse momento? A Câmara não é judiciário. A Câmara não é ré nesse processo. A Câmara não foi intimada nesse processo. Então, nós estamos aguardando, e principalmente nós conclamamos aqui para que haja uma harmonia entre os poderes, para que não haja vaidade com relação a um tema, a uma cidade que é reconhecida internacionalmente e que nós estamos sendo motivo de chacota no estado do Rio de Janeiro. Nós hoje estamos sendo motivo de escárnio no Rio de Janeiro. A eleição é 2020, mas nós não podemos ficar na guerra pelo poder. Nós não podemos e não devemos deixar a cidade no meio disso. Então, os projetos, e aí essa conversa institucional, porque vão ter aqueles críticos de plantão, mas o prefeito está lá na Câmara, lógico. O presidente da República, na noite anterior, convidou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, convidou o presidente do Senado para discutir a Previdência. Ora, se nós não tivermos uma conversa institucional, nós não estamos sendo maduros para governar e para participar das decisões políticas da cidade. Há necessidade de maturidade, independente do que as pessoas vão falar. Nós não podemos, estamos na ponta, somos uma cidade
que é vista como vitrine, mas não podemos ser imaturos com relação à nossa responsabilidade de tantas pessoas que têm esperado por decisões, e aí o vereador Dom colocou decisões que estão lá nos tribunais, decisões que nós também conclamamos para que não haja vaidade de judiciário, porque uma é a decisão do judiciário de Búzios, a outra é a decisão do desembargador do Tribunal do Rio de Janeiro. Qual é que está valendo mais? Então a gente não pode ficar no meio disso. Amanhã nós vamos estar aqui com essa reunião às 16h, porque eu entendo, e eu espero que as vossas excelências também, que enquanto isso, a cidade não pode parar. Enquanto isso, tem projetos, tem emendas, tem, por exemplo, estivemos em Brasília e conversávamos com hoje o que foi nomeado ao secretário do Estado do Rio de Janeiro, o ex-deputado Simão Cecim, um homem de uma expertise de 10 mandatos, idôneo, vereador Dom. Mandou para Búzios, ao longo aí desses 6 anos, 10 milhões de reais. Participou, por exemplo, da pavimentação da Estrada da Tartaruga. Participou e enviou emendas importantes. Está aqui o vereador Miguel e o vereador Dida, que o apoiaram na cidade. Hoje ele está secretário do Estado do Rio de Janeiro, representando o Estado do Rio de Janeiro em Brasília. E ele me disse uma coisa que me chamou a atenção e vai ser pauta de amanhã. Vereadora, para o CAIS do centro voltar a ser reativado, para o CAIS do centro voltar a estar apto, e aí é uma importante mola propulsora para a economia de Búzios, nós intervimos, hoje as licenças estão liberadas, hoje é o primeiro PIER municipal que está regulamentado, mas foi feito um TAC. Existiu e existe um termo de ajuste de conduta. Então, algumas ações do município, para que essas certidões fossem expedidas, algumas ações precisam ser tomadas, como, por exemplo, o que foi dito, né, da ampliação do PIER, entre outras coisas. Então, é o que a gente vai botar na mesa amanhã, pautar com o prefeito. Esse TAC, está se observando o prazo? Está se observando as metas que foram postas nesse TAC? É uma agenda positiva. É uma pauta que a gente não pode nos furtar, porque o turismo continua sendo uma das principais atividades da nossa cidade. Então, eu convido os vereadores para essa conversa institucional amanhã, às 16h, aqui na Câmara de Vereadores. Obrigada, senhor presidente. Convido o vereador Josué Pereira dos Santos, seu tempo regimental é de 15 minutos. Passo, senhora presidente. Vou nos 5 minutos finais. Coloco em votação a autorização para passar para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos, presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Presente. Vereador Newton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Senhora presidente, feita a chamada e a número regimental. Havendo número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer referente ao projeto de lei complementar número 3 de 2019. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, projeto de lei complementar de número 3/2019, parecer às comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Seguridade reunidas na forma do artigo 58 do Regimento Interno, constataram que o referido projeto dispõe sobre alterar a lei complementar de número 25/2010,
para incluir a gratificação no plano de cargos, carreira e remuneração e definir a organização e a hierarquização e respectivas gratificações entre os níveis da Guarda Civil Municipal. O presente projeto ingressou no expediente da sessão ordinária do dia 2 de abril de 2019 e foi objeto do projeto de emenda modificativa de número 5/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O mencionado projeto de emenda foi regularmente tramitado e aprovado no dia 16 de 5 de 2019. Uma vez tendo sido aprovado e consolidada a emenda apresentada, não restam mais óbices à aprovação da matéria tanto no âmbito da legalidade quanto a seu aspecto de mérito. Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto à lei complementar de número 95/98. Opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar de número 3/2019, ao parecer Mação dos Búzios, 20 de maio de 2019. Vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação: Valmir Martins de Carvalho, Newton César Alves de Almeida, Josué Pereira dos Santos. E vereadores que compõem a Comissão de Seguridade: João Carlos Souza dos Anjos, Adiel da Silva Vieira e Miguel Pereira de Souza. Senhora Presidente, feita a leitura ao parecer conjunto referente ao projeto de lei complementar de número 3/2019. Coloco em votação em primeiro turno o projeto de lei complementar de número 3/2019. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, vereador Nobre. Senhores vereadores, senhores assistência, internauta, famílias, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Guarda Municipal de Búzios nessa casa. É com... Mudar aqui porque está dando interferência. É com grande prazer que hoje recebemos essa comissão, digamos assim, uma comissão defensora do povo e que está na pauta hoje várias modificações. Haja ver que houve um encaminhamento do prefeito para essa casa e mais rápido a associação, junto com o senhor mestre Creito e mais alguns acompanhantes, vieram aqui e procurou a comissão. Eu, Nilton e Josué recebemos e tivemos um grande prazer de fazer uma emenda que eles trouxeram em comum acordo, junto com o povo, o povo, que eu quero dizer, da prefeitura, que estava, hoje não está mais. Eu espero, Creito, que o prefeito atual não mexa, porque já que foi de comum acordo entre vocês, né, da Guarda e o Executivo, o pessoal da Prefeitura, e vocês entraram num bom senso, isso nos traz uma tranquilidade muito importante para que essa emenda, né, fosse aprovada, foi aprovada, hoje veio para a pauta, o presidente colocou em pauta, e demorou um pouco, quero pedir desculpa aos senhores, porque é assim mesmo, não é fácil, a gente tem muitas outras trabalho, outras coisas, outros projetos para ver também. Então, até que a gente chega terça-feira da semana que vem para dar um fim, a gente vai ter que esperar mais um pouco, por isso que eu estou pedindo desculpa aos senhores, mas parabéns aos senhores, os senhores merecem, e eu estou vendo que os senhores estão ligadinhos, estão caminhando juntinho. Isso é muito importante para o nosso povo, para a população, porque se não é os senhores, hoje a cidade estava praticamente abandonada, porque nós precisamos dos senhores. A Guarda Municipal de Búzios tem o meu respeito. Uma boa noite, obrigado, senhora presidente. Mais algum vereador para encaminhar? Para encaminhar. Para encaminhar, vereador Newton César. Em nome do nosso presidente, Marcos Cleito, da Guarda Municipal, quero dizer que vou votar com toda a tranquilidade, todo o carinho. Quero parabenizar os senhores e as senhoras pelo belo trabalho que tem desenvolvido na nossa cidade. Eu tenho falado que a Guarda Municipal, se você for de uma ponta a outra do nosso município, nós estaremos vendo lá um guarda municipal exercendo a sua função com maestria, com todo carinho. Então, parabéns a vocês, voto com muita tranquilidade. Só isso. Boa noite. Coloco em votação em primeiro turno o projeto de lei complementar de número 3/2019. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Coloco em votação as indicações número 105, 106, 107 e 108 de 2019 em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora, então, para a ordem do dia. Convido a vereadora, passamos para esclarecimentos finais, né? A ordem do dia, o uso da tribuna, mas no tempo final. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, seu tempo regimental é de 5 minutos. Mais uma vez, meu boa noite. Eu também me sinto honrada em relação à guarda, sabendo que em 2010, quem foi o responsável por toda a reunião, foi junto com o Marcelo, na época, foi meu esposo, o Evandro, né? Ele teve a oportunidade de ajudar a guarda lá atrás e hoje eu também estou tendo a oportunidade de votar com a guarda também, né? Bom, eu não sei se vocês souberam do acidente da criança lá na Eulina, né? Ela se machucou bem a cabeça, eu estive lá olhando. A empresa Coutinho, ela não cercou a obra, foi um acidente, né? Depois estiveram lá. E a gente vê, na hora que a gente fiscaliza as escolas, principalmente onde tem criança pequena, que falta muito a auxiliar de creche, inspetores, né? Então, eu estive vendo, né, no blog, né, de um amigo, Hiperbúzios, que eu acho um blog muito inteligente, assim, para a minha cabeça, né? Então, tem que ler, reler, para poder entender. Então, mais ou menos o que eu entendi é que houve um concurso em 2012 e a validade, né, acabou em 2018. Só que houve um acordão com o desembargador e prorrogaram até 2020. Né? Então, está mais do que na hora do prefeito interino ter visto esse acidente, né? E a necessidade que hoje a gente precisa mais ou menos de 30 a 40 auxiliares de creche, né, que pode fazer a função de auxiliar e inspetor, né, é o que está faltando, né? Isso está no concurso, né? Está tendo essa brecha, não pode ter contrato, mas que o prefeito em exercício possa estar chamando, né, esses auxiliares de creche, já que o desembargador, já que o judiciário já deu o aval para isso. Esse é meu pedido, né, ao prefeito Henrique Gomes. Agora, em questão o Poder Legislativo, ele pode sustar, sim, os efeitos do decreto. É só o presidente querer. A Câmara, realmente, ela não foi intimada, mas tem que ter responsabilidade. Então, estamos presenciando o princípio de um caos maior. E vamos ter que esperar alguém falar o que temos que fazer. Então, em relação à minha matéria, é uma questão de segurança, bom senso e responsabilidade. O plenário é soberano, basta sermos corajosos. Eu, no lugar da presidente, eu sei que eu não tenho que dizer o que a senhora deve fazer ou não fazer, né? Eu teria colocado para o plenário decidir entre dar ou não, ou deixar ou não esse orçamento na mão do prefeito interino. Foi uma pena que o plenário não decidiu, né? Então, hoje, a gente está vendo aí a insegurança, a incerteza e o caos no município de Búzios. Meu muito obrigada. Convido o vereador Josué Pereira, tempo regimental é de 5 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, representantes, servidores da Guarda Civil Municipal de Armação dos Búzios, sociedade civil, internautas, boa noite a todos. Só ratificar aqui que a vereadora Gladys amanhã não vai estar presente porque tem um compromisso no Fórum da Cidade. É isso, vereador? Às 16 horas. Então a vereadora Gladys não vai poder estar amanhã nessa reunião com o prefeito Henrique Gomes para traçarmos aí as metas e projetos do município, que o município não pode parar com essa situação política que vive nesse momento. Senhora presidente, na hora da questão de ordem, agora eu vou ter um momento de esclarecer melhor.
sabemos de tudo que vem acontecendo com o município, a preocupação é grande, a senhora falou muito bem no tocante aos convênios, aos projetos que estão em andamento, ao decreto que foi feito para suspender pagamentos e outras coisas mais, mas é um momento que temos que estar bastante racionais, tranquilos naquilo que formos fazer, com relação aos 30% de revogar ou não. Eu acredito que uma parte desses 30% já foram utilizados e como que nós iríamos, nesse momento, cancelar aquilo que eu também acho que não seria prerrogativa ou iniciativa da Câmara nesse momento. O que a Câmara poderia fazer nesse momento, se posicionar, acredito que não resolveria. O vereador Dom deixou muito claro aqui a situação, todos nós sabemos, que caberá à Justiça do Estado do Rio de Janeiro definir de uma vez por todas essa situação, que fique este ou aquele, mas que a cidade não pare em função dessa instabilidade política. Senhora Presidente, no mais, muito obrigado. Parabenizar a Guarda Municipal. Na terça-feira estaremos aqui para votar o projeto no segundo turno e assim contamos com que o prefeito possa sancionar essa lei e assim vocês terem aí os direitos de vocês adquiridos. Senhora Presidente, muito obrigado a todos. Que amanhã a gente possa ter aqui um bom debate, um bom diálogo com o prefeito, para que nossa cidade, não fique estagnada e parada devido a essa instabilidade política. No mais, muito obrigado. Convido o vereador Josué para que ocupe também a presidência para que eu possa fazer uso da ordem do dia. Bom, primeiro eu quero... Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos a fazer uso da tribuna. Seu tempo regimental é de 5 minutos. Obrigada, vereador presidente. Primeiro eu quero agradecer aos vereadores que puderam ficar aqui nas sessões passadas de terça e quinta-feira, porque estivemos em Brasília eu, o vereador Newton e o vereador Nobre. E vossas excelências seguraram aqui com maestria. O vereador Dida assumiu a presidência e eu soube que a sessão, e a gente acompanhou de lá, vereador Miguel, que foi bastante tranquila. Então, obrigada por estarem aqui e dizer para os senhores, para vossas excelências, que foi de grande relevância a nossa ida até lá. Eu participo da Abracan, que é a Associação Brasileira de Câmaras, em pelo menos por 3 anos. Esse foi o 4º ano consecutivo e foi a 8ª mobilização de vereadores. Nós tivemos lá quase 600 vereadores. Foi de um aprendizado assim ímpar, porque a gente fala sobre diversos temas. E eu quero propor à mesa diretora, que é algo que a gente já tentou fazer aqui em outros momentos, mas associar a Câmara à Abracan, que é a Associação Brasileira, é o órgão que representa as câmaras municipais no país. E aí foi dito, por exemplo, vereador Josué, que na Conferência Nacional de Municípios há um pilotão de pelo menos 5.000 pessoas marchando nas ruas de Brasília pelos municípios, mas a maioria deles, poucos são os prefeitos. A maioria dos que participam da marcha dos municípios são os vereadores. E há a importância da gente estar filiado, porque é um braço. É um braço para consultoria, é um braço para estar aqui, por exemplo, fazendo a revisão da lei orgânica, porque a nossa lei orgânica ela é já antiga e alguns artigos eles já nem precisariam mais constar, porque já não estão mais em vigor. Então, a gente fez essa proposta de trazer aqui um dos palestrantes para que a gente também faça a revisão da nossa lei orgânica municipal. Acho isso bastante interessante. Então, vamos propor essa associação para que vossas excelências participem de outras mobilizações e também possam estar buscando, junto à associação, melhorar cada dia mais dentro daqueles pleitos, dentro das bandeiras que vossas excelências defendem com essas
com essa assessoria da Abracan. Então, obrigada pelos vereadores que puderam estar aqui. Lógico que tem mais coisa para falar, mas eu vou me ater, nesses 2 minutos finais, a esclarecer a vereadora Gladys e aos vereadores que o que ela está propondo vai ser analisado na comissão. Mas, constitucionalmente, na nossa lei orgânica, mudar agora a LOA, que nós votamos em dezembro, nós votamos sempre no final do ano, dentro do prazo regimental, para valer no exercício do ano seguinte, que isso hoje não seria prerrogativa, a não ser que o Executivo mande a LOA para cá, e aí a gente propõe a emenda nisso. Então, o que a vereadora está propondo, é lógico que a comissão vai analisar o parecer, mas é inconstitucional. Hoje, o que quer se fazer é inconstitucional. Então, a gente vai ter que rasgar a Constituição. Dizer que a presidência tem a caneta, nós temos a caneta, mas temos que agir com responsabilidade. Eu não vou rasgar a Constituição. Eu não vou rasgar a lei orgânica. Então, tem que se falar muito bem sobre essas coisas, porque senão daqui a pouco nós somos rechaçados ou cobrados em Facebook uma inverdade que a vereadora está falando. Eu até entendo a boa vontade, o senso, que a vereadora também já é candidata a prefeita, eu entendo que ela quer tirar mesmo. Então, eu quero dizer aos senhores, ela é pré-candidata, que dessa forma fica inviável a gente fazer. Então, eu quero dizer que nós precisamos pensar e votar consciente. Ela também falou sobre suspender os efeitos do decreto. A gente pode propor aqui. Mas qual decreto? Ela não disse. Suspendeu o efeito de qual decreto? É o decreto que o prefeito ele manda suspender também o pagamento dos contratos? E aí fica a critério da Câmara. Eu entendi isso, é dos contratos? Então, a gente tem que esclarecer melhor as coisas para sabermos do que estamos falando. Quanto a isso, se pode realmente suspender o decreto com relação ao corte no pagamento dos prestadores de serviço do município. Aí é um decreto legislativo onde a gente suspende os efeitos desse decreto. No mais, era isso que eu queria colocar aos vereadores. Obrigada, senhor presidente. Convido a vereadora e presidente da Câmara Municipal, a vereadora Joyce Costa, a fazer uso do seu assento. Não havendo mais nada tratado do expediente ou da ordem do dia, essa presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.